Bem-vindos, bem-vindas, alunos, alunas da Escola Bíblica Dominical da Nova Vida em Bom Sucesso. Aula de número 24, Povos Presentes no Antigo Testamento, a parte 12. Nós vamos estar fazendo hoje a introdução aos povos vizinhos de Israel. Vamos orar ao Senhor? Senhor, obrigado por mais essa aula. Abençoa cada um que vai participar. Abençoa sua vida, sua casa, sua família, que essa aula seja uma aula edificante, uma aula abençoadora. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os povos vizinhos de Israel são nações que constantemente ficavam lutando, com Israel ou contra Israel, com exceção dos fenícios, que mais à frente a gente vai estudar com detalhes. Os fenícios, eles evitavam muitas guerras porque eles gostavam muito da diplomacia, tá? Algumas dessas nações eram ricas, poderosas, fortes, aguerridas. Outras eram mais fracas, menores. No entanto, todas levavam perigo a Israel. Foram todas elas ameaças constantes ao povo de Israel. Nos tempos bíblicos, 8 nações principais limitavam com o povo de Israel. Estou falando em termos de limites geográficos, São elas: Filistia, de onde vêm os filisteus; Fenícia, os fenícios; Amaleque, os amalequitas; Moabe, os moabitas; Amon, amonitas; Edom, edomitas; Midian, midianitas; e a Síria. Dessas, apenas a Síria que não estudaremos agora, pois já falamos sobre esta nação na aula de número 15, quando estávamos falando sobre os povos da Mesopotâmia. Estudaremos as demais de forma bem objetiva, tá? Bem, essas não eram as únicas nações que cercavam Israel, mas com certeza eram as mais importantes. Elas serviam, essa informação é bem interessante, elas serviam como termômetro para regular a temperatura espiritual de Israel. Ou seja, quanto mais o povo de Deus estava perto do Senhor, mais ele conseguia avançar na terra de Canaã e conseguia derrotar essas nações, Porém, quando o povo de Deus se afastava do Senhor, da aliança com Deus, do compromisso com Deus, o povo ficava desprotegido. E os inimigos subjugavam a nação de Israel. Um exemplo está em Juízes, capítulo 6. Estou lendo aqui hoje novamente na Bíblia Anotada e Expandida, revista e atualizada. Juízes, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1, versículos 11 e 12. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então o povo quebrou a aliança com Deus, fez aquilo que era errado, que era mal. O Senhor tirou a proteção e aí o povo ficou exposto ao domínio dos midianitas. Mas no versículo 11 vem uma promessa de esperança aí, de libertação. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui você vê que Deus, o Senhor, aqui é na nota explicativa da Bíblia Anotada, diz assim, nota de rodapé, o versículo 11, o anjo do Senhor é uma teofania, como se fosse uma aparição do Senhor, segundo os comentaristas, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, que é um A maiúsculo, anjo com A maiúsculo, Então, o Senhor aparece para Gideão e vê em Gideão alguém que estava procurando fazer alguma coisa, não estava como praticamente todo Israel, fugindo, tentando se proteger, com medo, mas ele estava tentando fazer alguma coisa para preservar uma comida para ele, provavelmente para os seus. E aqui vai dizer assim, o fato de Gideão estar malhando o trigo no lagar, uma vez que o lagar é o local onde se pisavam as uvas, vai aparecer um desenho aí para ilustrar o lagar,
e não um espaço aberto, indica seu desespero ao tentar evitar que os midianitas o descobrissem e tomassem até mesmo a pequena quantidade de grãos que podia ser debulhada desse modo. Então a situação era muito difícil, mas a gente vai, lendo o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente vai ver, vai falar sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas pelo poder de Deus. Tá? E Deus, o Senhor, vai chamar ele de varão valoroso, valente, apesar de toda essa dificuldade. Mas é um exemplo para vocês disso que eu acabei de falar, de que as nações vizinhas de Israel serviam como um termômetro para medir a temperatura espiritual de Israel, né? Bem, o outro fato interessante com relação a esses povos vizinhos de Israel é que eles, na sua maioria, eu estou falando especificamente dessas nações que eu citei, mas dos povos no sentido mais geral, amplo, né? Que os povos vizinhos de Israel não eram só esses que a gente vai estudar. Então, eles eram considerados descendentes árabes, né? Vai aparecer a imagem aí de um trabalhador árabe, um desenho para ilustrar, tá? Descendentes árabes, em grande parte, nem todos eram. Isto é, como árabes descendem, né? São descendentes de Ismael, filho de Abraão. Ismael significa, o nome significa Deus ouve. Filho de Abraão. E Agar, como está em Gênesis capítulo 16, eu vou ler porque é interessante esse texto, né? Vou ler do 1 ao 15. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Era estéril. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, novamente o anjo, o A maiúsculo aí, a aparição do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, né? Ouviu a aflição dela. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele habitará fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus, e lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então aqui na nota explicativa, no versículo 11, está dizendo: Ismael significa Deus ouve, e muitos árabes afirmam que ele é seu ancestral e, consequentemente, que a Palestina é a sua terra. Então a gente começa a entender aí, nos dias de hoje, no Oriente Médio, essa dificuldade dos palestinos, dos povos árabes, com Israel. Já vem desde esse início aqui da dificuldade de relacionamento entre Sarai e Agar e depois os filhos, Ismael e Isaac. Na verdade, aqui, Sarai e Abrão tentam dar uma espécie de ajudinha a Deus, vê se pode. E aí, porque Deus tinha feito a promessa que Abrão seria pai de uma multidão. Sarai era estéril, mas não deu muito certo, porque embora Agar tenha tido um filho, o filho da promessa não foi Ismael, mas sim Isaac, tá? Porque Deus promete, Deus cumpre, tá certo?
Agora, olha interessante aqui, o versículo 12, nova versão transformadora, tá? E seu filho será um homem solitário e indomável. Está falando de Ismael, né? O Senhor está falando com Agar sobre Ismael. Como um jumento selvagem, levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Aí explica, já é um versículo quase que profético, explicando essa dificuldade de relacionamento entre os descendentes árabes de Ismael e os descendentes israelitas, né, de Isaque, tá? Em outras palavras, como árabes, aí eu quero ler um texto aqui, ó, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 14, só para citar que no tempo do reinado de Salomão, essas nações já estavam bem desenvolvidas, nações árabes. Capítulo 9, 2 Crônicas 9, 14. Ó, 9, 14. Assim... Não, estou lendo outro livro aqui. 2 Crônicas 9, 14. Segundo livro das Crônicas 9, 14. Olha só. Afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes, também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Olha que coisa interessante. Aqui diz reis da Arábia, ou seja, árabes, tá bom? Então, em outras palavras, como árabes, em sua maioria, esses povos são unidos. E ainda hoje, embora essas 8 nações tenham desaparecido, são povos unidos. Eu quando eu digo desaparecido, porque você pode dizer assim, mas pastor, tem a Síria aí, mas a Síria de hoje não é a mesma Síria lá, aqui dos tempos bíblicos que nós estamos falando, tá bom? Então esses povos são unidos pela religião, pela língua e olha que interessante, pelo ódio que apresentam contra o povo hebreu, que já estava aqui quase que profetizado, né? No capítulo 16, versículo 12, que eu li aqui na nova versão transformadora. E sim, ele viverá em franca oposição aos seus parentes, oposição de Ismael com relação a Isaque, tá? Algumas lições da aula de hoje. Primeiro, o problema de tentar ajudar Deus. Ele é o nosso ajudador. Nós é que precisamos da ajuda dele. Deus não precisa da nossa ajuda. Então, temos que ajudar a Deus a ele a cumprir a sua promessa na nossa vida? Não. Nada disso. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Sarai e Abrão foram tentar dar uma ajuda. Olha o problema até o dia de hoje aí. Ismael brigando com Isaque, palestinos contra judeus. Olha que coisa complicada, tá? O perigo de se afastar do Senhor, porque isso nos leva a uma fragilidade, a ficarmos desprotegidos e o inimigo pode nos oprimir. A importância de estarmos sempre em aliança e intimidade com Deus, porque além de todas as bênçãos que isso confere, tem a bênção da proteção. Deus cumpre suas promessas apesar de nossas falhas, pois Ismael também era filho de Abraão. E se Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão, foi através de Isaque, mas também foi através de Ismael. Então, apesar da falha cometida por Sarai e Abrão, né, arrumando aí Agar e depois Ismael, Agar para ser mulher de Abraão, e aí surgir Ismael, apesar dessa falha, Deus honrou a promessa feita a Abraão, porque eu já disse em outra aula, Deus é Deus de aliança e honra a promessa que faz, tá? Ele cumpre. E apesar de nossos erros, Deus vê a nossa angústia, porque Deus viu a angústia de Agar. Depois que ela concebeu, humilhou Sarai, Sarai a humilhou de volta e ela fugiu. Mas aí o anjo do Senhor apareceu e pediu, ou melhor, mandou que ela retornasse à sua senhora, tá? Então, mas viu a aflição, viu a angústia de Agar. E ela vai dizer, de Agar, e ela vai dizer isso, né? Ficou claro no texto que nós lemos, eu vou ler até aqui na nova versão transformadora. Ela vai falar no versículo 11, olha só, o anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz um filho, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu
o seu clamor angustiado. E o versículo 13, então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. E no versículo 14 vai falar, Beer Laai Roi, né? Ou seja, é o nome daquele lugar ou daquele poço, que é o poço daquele que vê, do Deus que vê. Deus vê a sua angústia. O nosso sofrimento importa para Deus. Se você estiver passando dias de angústia, Deus está vendo a sua angústia e Ele abençoará você porque Ele ama muito você. Tá bom? Prazer de casa. Gênesis capítulo 16, leio o capítulo todo, e Juízes capítulo 6, que eu já citei aqui, no capítulo, li alguns versículos, do capítulo 7, vai falar dessa vitória de Gideão, vai dar uma consistência bíblica à aula de hoje, tá bom? Até a próxima aula, que o Senhor abençoe você rica e abundantemente.